Sociedade da Neve é um daqueles sucessos que aparecem do nada na Netflix. Um belo dia ele foi lançado, muita gente viu e ele começou a dar o que falar. Mas será que ele é bom mesmo ou é só hype? A gente vai discutir agora na nossa análise honesta. Bom, vamos lá. Se você não viu nada sobre Sociedade da Neve, fica tranquilo que eu vou explicar aqui resumidamente porque, na verdade, é uma história muito famosa. Você provavelmente já deve ter ouvido por aí, porque é inspirado numa história real que mostra um grupo de pessoas, né, que conseguiu sobreviver a uma queda de avião nos Andes, lá nos anos 70. Eles ficaram completamente isolados, né, era um time de rugby, ficou completamente isolado do mundo, sem comunicação externa, por muitos dias, e eles tiveram que tomar algumas decisões extremas ali, que são mostradas neste filme que saiu agora na Netflix. Como eu falei, essa história é muito famosa e o que pra mim brilha em Sociedade da Neve é o roteiro. Vou explicar por quê. A questão é que eu já conhecia esse filme justamente porque lá nos anos 90 saiu um filme chamado Vivos, que é com o Ethan Hawke. E eu assisti esse filme porque eu estava com uma hiperfixação no Ethan Hawke. Falei, vou ver tudo que ele fez. E aí, eu assisti esse filme lá na época. E eu conheci a história por conta disso, achei interessantíssima, fui atrás, ver documentários e outras coisas. E aquele filme dos anos 90, inclusive os próprios sobreviventes não gostam muito daquele filme. Faz sentido, porque é uma coisa extremamente americanizada de um time uruguaio. O Ethan Hawke faz um cara uruguaio. That doesn't seem right. Quando a gente vê aqui em Sociedade da Neve, é uma produção espanhola, feito com atores latinos, e o roteiro, ele não glamoriza tudo o que aconteceu. Eles não são heróis por tudo, são pessoas que sobreviveram a uma situação extremamente extrema. Extremamente extrema. Extremíssima, né? Extremíssima. Mas a grande questão aqui é que eles também dão voz as pessoas que não sobreviveram a esse acidente. E todo mundo ali tem o seu espaço, porque se 20 e poucas pessoas, enfim, por mais ou menos isso, ou 8, 19, enfim, pessoas sobreviveram, foram porque outras ajudaram eles chegarem até lá. Então, quando você percebe isso, é muito engraçado. Cheguei até a ver um meme no Twitter que era: quando você vê Sociedade da Neve, você já conhece a história? Porque eu comecei assim, tá, eu já conheço, já sei o que vai acontecer. Ah, o avião vai cair. Ele vai... De repente vai chegando no final, você tipo, meu Deus, como eles... E você tá chorando, você tá... Porque é tão sensível a forma como é contada, a sensibilidade que é colocada dentro do roteiro, você fala, cara, a forma como tudo vai sendo construído, assim, que é um filme de 2h20 que você não respira, por 2h20 você não vê passar, de tão fluido que as coisas foram feitas, assim, então... Pra começar, a estrutura desse roteiro é absurdamente maravilhosa. E eu acho que o que é mais interessante pra mim nesse roteiro é que ele meio que te engana, porque ele te coloca acompanhando uma história, só que ao longo do filme você tem que lembrar que não é uma história, é a história de todo mundo que tá ali. Então o filme faz isso em um determinado momento. É que eu tô fazendo o máximo pra não dar um spoiler aqui. Mas ele faz isso em um determinado momento de falar assim, ó, não é sobre isso aqui. Não é sobre uma pessoa. É sobre todo mundo. É sobre isso tudo. É sobre o grupo, sobre conseguir sobreviver nessa situação. Então, a maneira que o roteiro faz isso foi um negócio que, na hora que aconteceu, eu fiquei tipo, nossa, é mesmo, não é sobre essa pessoa, é sobre todo mundo. E as dualidades também, você vai percebendo que conforme o filme vai caminhando, as pessoas vão entendendo a situação no qual eles estão inseridos ali, e eles vão entendendo que eles vão ter que fazer concessões de algo que eles não estavam dispostos a fazer, porque foram 93 dias, se eu não me engano, que eles ficaram ali. Quase 3 meses, né? Isolados. Foi um pouquinho mais de 3 meses ainda, assim, alguns dias a mais de 3 meses. Numa situação completamente extrema, tipo, que não tinha nenhum recurso, não tinha nada, absolutamente nada pra eles poderem utilizar, nem da natureza, assim, não tinha natureza, entendeu? Então, eu acho que a forma como o filme vai mostrando não só como a parte física, claro que é impactada, mas como a parte mental também é impactada. E como você, inserido naquela situação com aquelas outras pessoas que você gosta muito, são seus amigos, são sabe, suas pessoas mais próximas, seus familiares.
você vai tendo que tomar decisões ao longo desse tempo todo que eles ficaram ali isolados do resto do mundo, que não condiziam com o que você acreditava, mas eventualmente você fala, putz, eu não tenho mais pra onde ir, eu não tenho saída, sabe? Mas uma das coisas que torna esse roteiro melhor ainda são as atuações. E uma coisa que vale dizer é que esse elenco quase inteiro é composto por pessoas que não tinham experiências prévias em trabalhos grandes como esse. Eram atores desconhecidos de teatro, uruguaios, argentinos, colombianos, e acabaram tendo a sua primeira chance graças a esse filme, graças à Sociedade da Neve. Inclusive, dentro da Netflix mesmo, tem um mini documentário ali que eles mostram o processo de contratação deles e é muito bacana de ver até o quanto eles tiveram que melhorar, o quanto eles tiveram que trabalhar na forma física, porque eles gravaram em locações, enfim. É muito legal de ver, eles mandam muito, muito bem. A veracidade trazida por esses atores, pra esses personagens, pra essa situação que foi esse negócio tão extremo, é muito importante, assim. O fato deles terem pesquisado, estudado, conversado com alguns dos sobreviventes pra trazer essa veracidade à tona, até com os familiares dos sobreviventes também, pra descobrir como que era a pessoa. E vale dizer que tem alguns dos atores, é claro, tem alguns que são um pouco diferentes dos personagens, mas eles são muito parecidos com os caras da vida real. Muito. Com as pessoas da vida real. E nem precisou de muita maquiagem, sabe? Então eu acho que uma das partes talvez mais importantes desse filme é exatamente, são esses atores que estão ali entregando a alma naquelas performances. Não, e eu queria só fazer um parênteses, porque no TikTok eu comecei a pesquisar coisas de Sociedade na Neve, e aí eu estou obcecada. Basicamente, você rola o meu TikTok e é um mundinho Sociedade na Neve Brasil, porque só aparece coisa dos atores na minha For You. Porque era um grupo de atores jovens, né? Era um bando de moleque, entre aspas, ali indo fazer uma grande experiência em outro país e não sei o quê. Então eles gravaram muitos bastidores. Tem 1 milhão de coisas de bastidores deles indo e brincando e não sei o quê. E eles de personagem, e eles cantando, e eles abraçando o Bayona, que é o diretor do filme. E eles ainda gravaram. Eles ainda gravaram meio ali no finzinho, na rabeira da pandemia. Então você consegue ver. Sim. Nesse documentário que tem na Netflix, eles mostram assim, os cuidados, eles se conhecendo. Sabe, Sim. o fato de que a equipe ficou muito junta, porque eles gravaram durante um período de tempo isolados, realmente. Então, bem grande é a muito relação. interessante ver o processo todo. Coisa que me pega muito nesses atores é que esse é um filme que te exige muito monólogo interno. Então, você sabe o que você tem que fazer, mas você, ao mesmo tempo, não quer fazer aquilo. Você sabe que você precisa tomar essa decisão extrema pra poder sobreviver, mas o lado seu humano fala, não posso fazer isso. E o olhar de... Nossa, eu fico arrepiado falando. O olhar de cada um deles é assustador pra mim de bom, assim, sabe? Tá todo mundo muito preenchido o tempo todo. Eles são colocados contra a parede pra tomar essa decisão extrema, e quando eles são colocados, você vê que tá borbulhando por dentro o conflito. Então, o tempo todo eles estão preenchidos, eles falam o que eles não querem fazer, eles estão falando uma coisa por dentro, sentindo outra. O monólogo interno desses caras, de todos esses atores que estavam ali, a dor deles depois de ver cada companheiro morrendo, são atuações primorosas, assim, é um elenco que tem uma química absurda e é um negócio que me arrepia pensar na performance de cada um deles, e eu espero que eles tenham muito futuro dentro de seus países. Quem quiser ir pra Hollywood consiga ir, porque esse é um filme pra você pegar e falar assim, quer saber se eu sei fazer? Aqui, eu fiz isso aqui. Esse é um filme, é um puta porta de entrada. Sigam o Juani Carr no TikTok, que ele posta literalmente todos os bastidores. Quando ele parar de postar bake-off, acho que não tem mais razão pra ele estar no TikTok, porque ele todo dia posta lá. Mas enfim, vamos lá. É sobre. Amo. Então, eu acho que é importante também, né, porque eu tô falando muito dessas performances e como elas são fortes e como pega muito o olhar, mas é muito porque a fotografia desse filme é incrível. Mas antes de falar da fotografia, eu vou fazer tal qual o João Kleber faz. Pra gente pedir aqui o seu like. Se você caiu de paraquedas nesse canal, seja muito bem-vindo. Nós somos o Entre Migas, a gente fala aqui de cultura pop, filmes, séries, de uma maneira bem leve, divertida. E queremos falar sempre com você também.
Então já deixa seu comentário aqui embaixo. E se você não conhece o Entre Migas, nós somos todos migas aqui. As meninas são migas, eu sou miga também. Miga é uma palavra sem gênero. Então, seja muito bem-vindo, chega aqui, se conforte como quiser. E você não vai ser obrigado a tomar decisões extremas como em Sociedade da Neve. Pode ficar bem tranquilo. That's a relief. Mas falando aqui, né, sobre o que eu tava falando sobre as performances, a fotografia, ela consegue pegar muito bem, né, esses olhares, porque o Bayona, que é um diretor que até então... Meu primeiro contato com ele foi num filme que eu não gostei, então eu estava muito receoso de ver esse filme, porque foi o segundo Jurassic World, que é um filme que eu acho muito ruim. Muito, muito ruim. Então eu tava meio receoso de ver como ele ia guiar essa história, mas assim que começa, assim que acontece o acidente, eu acho que ele brilha muito, porque o filme, você tá, né, numa montanha, isolado, onde há muito espaço e você só tem aquele destroço pra sobreviver, pra ficar dentro, né, como abrigo. E mesmo assim ele consegue deixar o filme de uma maneira extremamente claustrofóbica. Então cada cena que acontece, cada perigo, você consegue sentir, é muito palpável, né? E a fotografia pega muito bem porque ela coloca na cara dessas pessoas em muitos momentos. Em vez dele filmar todo mundo, ele foca na pessoa, no que tá acontecendo. Tá tendo uma avalanche, tá acontecendo alguma coisa. Em vez dele pegar tudo, ele foca numa pessoa e no seu desespero. E vai deixando a câmera muito perto, então você fica agoniado o tempo todo, a fotografia consegue te deixar, tipo... Sabe? Você quer gritar. A disparidade entre o lado de dentro do avião e o lado de fora, o fato de um lugar ser muito amplo e muito claro e o outro ser muito fechadinho e muito escuro, é muito interessante também, porque é isso, assim, teoricamente do lado de dentro eles estão mais protegidos, mas às vezes é do lado de fora que eles estão mais protegidos, então você... É isso, assim, não existe nenhum momento seguro ali, não existe nenhum descanso para aquele grupo de pessoas. Eles são pegos de surpresa, independente de onde eles estejam. Se eles estão no seguro de dentro, se eles estão no seguro de fora, sabe? É o fato da neve ser muito, muito branca e muito clara, e o lado de dentro ser muito escuro e sem ar e... frio, os dois lugares frios ainda. É muito interessante. Eu acho lindo no momento final em que eles estão caminhando pelas montanhas, como a fotografia, ao mesmo tempo, consegue ser intimista, de mostrar toda a força deles, mas ainda consegue ser meio National Geographic, sabe? De mostrar todo o perigo e a dificuldade de escalar tudo isso, dimensão, de andar. Né, daquele lugar. Exato. De mostrar toda a dimensão que se fala... Porque ao longo dessa caminhada você consegue entender, porque você já sabia que eles estavam isolados. Mas nessa parte você faz tipo, caraca, velho. Era muito. Você se põe muito na situação, né? Você entra na hora e você fala, mano, é muita vontade de viver, assim, sabe? ¿Lo ves? Hay que intentarlo. Eu acho que essa fotografia, ela acaba funcionando também por conta dos efeitos especiais do filme, tanto os práticos quanto os efeitos visuais adicionados por computador. Você recriar um acidente como esse, eu particularmente nunca tinha visto nada assim no cinema. Eu tô arrepiando de falar, eu fiquei muito abalada na cena do acidente em si. Porque do avião ali, né? Do avião caindo, do acidente em si. Porque é uma cena muito forte. É uma cena que eles não escondem nada, eles mostram tudo. A noiva do Michel, a Lu, ela é comissária de bordo e ela tava me falando que é exatamente aquilo que acontece se acontece um acidente como aquele. Sabe, as cadeiras soltam, as pessoas são esmagadas e eles não deixam de mostrar aquilo. Eu acho que quando você se propõe a fazer um filme como esse, que conta muito com a intempérie do tempo mesmo, sabe? Das condições de tempo, você conta com a mercê do que a Terra tá disposta a te dar no dia que você tá gravando, mas ao mesmo tempo eles conseguiram recriar aqueles cenários em várias vezes ali, em galpões e tudo mais, e eu acho que tudo que eles fizeram funciona de maneira a te levar a crer que você tava ali com eles. Você sente tudo, sabe? E por mais que eles usaram efeitos especiais, precisa, porque, enfim, tem gente voando pra fora do avião, mas eles fizeram isso de maneira real. Tipo, foi uma tela verde, mas tinha cabo puxando aquelas pessoas pra fora, sabe? Então, aquilo traz uma profundidade, de novo, assim,
eu nunca tinha visto algo tão devastador no cinema. Eu agradeci que eu não tava no cinema, porque eu tive que pausar e tomar uma água porque eu tava, tipo, eu tava sem ar. Eu tive que, tipo, eu comecei a chorar na cena do acidente, porque eu fiquei muito abalada. Eu acho que é importante dizer assim, porque quando a gente pensa em filmes com cenas de acidente de avião, tem aquele acidente que você pensa, todo mundo tremendo, a turbulência e tal. E aqui é tão real, assim, não veja esse filme se você vai voar de avião, se você tem medo nesse primeiro momento, assim, não vê, porque é tão desesperador, assim, e o Bayona, que é o diretor, ele fez outro filme catástrofe, né, que é o Impossível, que é o do tsunami e tal, então você vê que ele é um tipo de pessoa que ele estuda muito pra tentar trazer o efeito real do que aquilo que aconteceu mesmo, como seria se você tivesse dentro dessa situação, então é de fato, assim, uma coisa muito desesperadora, como a Aline falou, assim, e não havia sido feito, pelo menos até então. Olha, a gente vai ser bem sincero aqui, a gente não achou muitos pontos negativos, então... Não é muito, esse não aqui... tem. Não tem. Então não tem, a verdade é essa. Então vamos pro selo miga mais óbvio da história, Patrícia Gomes começando. Eu tenho um selo extremamente borrado em várias folhas, porque eu fico puta, não com o filme, com a indústria em si. Porque, claro, esse é um filme espanhol, feito com atores latinos. Se esse filme tivesse sido produzido em Hollywood, falado em inglês, ele tava indicado a todos os Oscars desse ano. Todos, assim, atuação coadjuvante, direção, tudo. Então, assim, a gente sempre fala, que a gente já comentou um pouco, que o Oscar é a festa do cinema americano. É muito difícil você conseguir fazer uma campanha para que isso consiga quebrar um pouco disso. Netflix esse ano resolveu apostar todas as suas fichas em Maestro e deixou a Sociedade de Neve sem dinheiro para fazer campanha. Então, assim, no Oscar ele tá indicado a melhor maquiagem, que vai ganhar. Assim, não tem como. Quer dizer, tem como, né? Porque, enfim, a gente sempre decepciona. Mas uma coisa que a gente até esqueceu de citar, os atores emagreceram para os seus personagens. Você vê eles no começo do filme, você pensa 3 meses você num lugar inóspito. Então, assim, todo o esforço feito por esse filme é digno de todos os prêmios. Então, tem o maior prêmio deles, que é o selo Miga de aprovação. Aline Diniz. Ganha, porque é isso, assim, eu acho impressionante ver uma produção desse tamanho e dessa dedicação fora do eixo de Hollywood. Eu acho que a aposta feita nessa história, ela poderia ter dado muito errado, que foi o que aconteceu em Vivos lá nos anos 90. É uma história importante, é uma história que merece ser contada da melhor maneira possível, mas eu acho que a maneira como ela foi contada aqui é, de fato, a melhor das maneiras que ela poderia ter sido contada. Eu acho que esse filme tomou todas as decisões certas e ele acertou em absolutamente tudo. É por isso que a gente não tem nenhum ponto negativo, assim. Você não consegue ver nada de errado no filme, você não consegue... E assim, é óbvio, qualquer história baseada na realidade vai ter mudanças, pequenas mudanças ao longo da história pra deixar a narrativa um pouco mais interessante. Porque, convenhamos, 3 meses ali no meio do nada, você tem que tirar algumas coisas da situação. O filme tem 2 horas e 20, mas eles passaram mais de 90 dias ali. Eu gosto muito das decisões tomadas pra contar essa história, dos momentos que eles escolheram contar com mais afinco, das coisas que eles escolheram deixar que não precisava trazer ali à tona. E eu concordo com a Paty, eu acho que se ele fosse um filme produzido em Hollywood, ele ia ter sido indicado a muito mais coisas. Exatamente. É o segundo ano que isso acontece com a Netflix, né? Porque ano passado, 2022, né? Esse saiu em 2023, e em 2022 teve Nada Novo no Front. É um filme alemão também. Porradona. Espetacular, que também merecia muito mais indicações do que ele realmente levou. Obviamente tem meu selo miga de aprovação também. É um filme maravilhoso, Sociedade da Neve. Recomendo muito que você veja, e que você veja, sem, que nem a Paty falou, sem ter que viajar logo depois de avião, porque vai te dar agonia demais. Não, mas uma coisa sobre isso, muito rapidamente. Eles explicam muito bem qual foi a questão do voo e por que ele caiu ali naquele momento. Então, assim... Sim. De qualquer maneira. Eu não tenho medo de avião, mas a queda de um avião é muito improvável. O que aconteceu ali é muito, muito, muito improvável. Então, é isso. Assim. A Aline defendeu muito bem as viagens de avião aqui, mas o medo pode ser real. É só porque eu tenho medo de ter medo um dia, sabe? Eu morro de medo de ter medo um dia, então Vou me acalmar. Eu fico me acalmando, tipo, isso não vai acontecer. É muito raro, sabe?
Mas, gente, olha, essa foi a nossa análise honesta de Gente, essa foi nossa análise honesta de Sociedade da Neve, esse filme que a gente está apaixonado, amamos, queremos que você assista. A gente contou aqui bastante sem spoilers, assim, pra que você se surpreenda, caso você ainda não tenha visto. Se você já viu, deixa aqui nos comentários se você gostou. Se você não gostou, também não tem problema nenhum. Conte pra gente, porque essa análise nunca será completa sem você. E pra terminar, qual filme do Oscar falta ainda análise? Tem algum que você fala assim, puta, amigas, eu queria ver esse aí. Conta pra gente, um beijo!